tem que esperar, você tem que aguardar. Mas ela não esperou, não. Ela se lançou aos pés de Jesus e começou a adorar, chorar e demonstrar o desespero pela filha que estava endemoniada em casa. Jesus fala, grande é a tua fé, mulher. Não falou, grande é a tua fé, minha filha. Mulher, pode ir que a tua filha já está curada e liberta. Mas ela disse assim, ó, eu me contento com as migalhas. Mas até aí eu entendo quando ela disse isso. Por quê? Porque ela não era filha. Eu me contento com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Então, dos donos. Então, eu fico pensando, qual é a posição e o lugar dos filhos? Na mesa. Até uns domingos atrás, lá o Salmo 23, nós pregamos sobre ele. Quando Davi fala, prepara a mesa, lugar de comunhão, relacionamento e intimidade. Quando uma família se reúne ali na mesa, tudo, né? É comunhão, esse relacionamento, família. E nós fazemos parte dessa família de Deus. Amém, pessoal? Amém? Amém. Porque somos filhos. Diga, eu sou filho. Diga, somos filhos. Não cochila não, pessoal, presta atenção. É importantíssimo isso daqui. Se no teu coração você já aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, tem uns que já aceitaram, mas não se entregaram. Tem uns que aceitaram e se entregaram mais ou menos. Tem uns que aceitaram e se entregaram de corpo, alma e espírito. Cada um tem um tipo de entrega. Cada um tem uma entrega. Aceitar, aceitaram. Tem pessoas que já aceitou Jesus e está há anos dentro de uma igreja que até hoje não se batizou. Mas ela já aceitou Jesus? Aceitou. Do jeito dela, da maneira dela, da forma dela, ela aceitou. Ela não crê mais naquelas religiões, aquele monte de coisa que nos iludia, nos enganava e nos cegava. Ela não crê mais naquilo. E ela aceitou, mas do jeito dela. Não é do jeito de Deus. Pastor, mas tem o jeito de Deus? Lógico que tem, está na Bíblia o jeito de Deus. É aceitar a Ele de todo o coração e buscar a Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Amém, pessoal? Então não é buscar, quando me dá vontade. Estou cansado até para orar, hoje não vou orar. Estou cansado para buscar Deus, não vou. Estou cansado para isso aqui, não vou. Cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma. Mas no fundo, aceitou Jesus. E quando a gente faz isso e aceita Jesus, irmão, isso é muito importante, presta atenção. Porque tem muitas pessoas com uma intensidade muito grande de aceitação a Cristo, e está vivendo como aquela mulher cirofenícia, esperando migalhas do Pai. Diga assim, o nosso Pai não tem migalhas para os seus filhos. Diga, Ele tem o melhor dessa terra. Diga, é o melhor dessa terra. Não é o que a Bíblia diz? Nós que somos maus, quem é pai ou mãe aqui? Diga, eu sou. Por mais que seu filho ainda está errando, está fazendo isso e aquilo que não te desagrada, você não faz as coisas dos teus filhos? Faz ou não faz, irmãos? Nós somos maus, Jesus que fala isso. Nós somos maus. Mas a gente não quer o mal dos nossos filhos, a gente quer o bem. E Jesus fala assim, pois é. Então pensa nisso e reflita. Vocês que não são perfeitos, erram, falham, pecam, vocês não se esforçam para dar o de melhor para os filhos de vocês? Porque são filhos? Sim. Quanto mais o meu Pai, ou o Pai de vocês, o Celestial, Ele quer dar o de melhor para vocês. Deus quer, diga, o nosso Pai, Ele tem o de melhor e quer dar o de melhor para os seus filhos. Só que aí está o problema, não está com o Pai, está com os filhos. A visão deles, migalhas. Fica esperando, quem sabe se Deus quiser, e não sei o quê, como se estiver debaixo da mesa. Diga, o lugar dos filhos é assentado à mesa, amém? Lembra do Mefibosete? O aleijado lá das pernas, lá, o neto do rei, do Saul, rei.
Davi falou: traz ele, senta ele aqui na mesa. Mefibosete, a partir de hoje, você vai comer na mesa como se fosse um dos meus filhos, do lado dos meus filhos. Você vai ficar sentado aí para comer, você não vai ficar debaixo da mesa comendo migalhas. Amém, pessoal? Mas detalhe, Davi disse: como se fosse um dos meus filhos. Irmãos, ainda que fosse como, tem filhos de Deus que não assenta à mesa do pai, fica esperando as migalhas debaixo de mesa. Como a mulher, Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos. Como assim dos filhos? Aqueles que Deus havia escolhido lá na época, os judeus. E hoje os filhos, diga, quem aceita Jesus como seu Senhor. Amém, pessoal? De verdade, quem crê que você é filho de Deus aqui, irmãos? Eu também. Eu também. Olha para alguém que está do lado e diga: você está animado hoje, hein? Que ânimo é esse? Cruz, credo, não me pega de mim nesse negócio. Quem está animado? Isso é ânimo? Se isso é ânimo, o que é desânimo para a tua vida? É a morte. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido, né, irmãos? Quem está animado? Ele levanta. Oxe, se isso é o ânimo, meu Pai do céu, quando você está desanimado, não sai da cama. Vamos lá, irmãos, vamos para a Bíblia. É que Deus falou muito no meu coração na segunda-feira sobre isso. Às vezes a forma que a gente está orando, a forma que nós estamos orando e falando com Deus, a gente fica como se estivesse mendigando: misericórdia, Pai, ai, que não sei o quê. Parece que está debaixo da mesa, mendigando, como se fosse um qualquer. Ai, pastor, irmãos, eu sou filho, e eu assumo isso de Deus. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, que no meu espírito, e de quem é filho, ele testifica. Se o Espírito, com letra maiúscula está na Bíblia, testifica no espírito dos filhos, que ele é um filho, como que, irmãos, Deus diz: os que me honram serão honrados. Será que nós temos honrado a Deus como nosso Pai, como Ele deve ser honrado? Romanos capítulo 8, irmãos, Romanos 8. Às vezes, a gente tem que mudar a nossa forma de orar, gente. Parar de orar debaixo da mesa e começar a orar sentado à mesa. Como assim, pastor? Orar debaixo da mesa. Clamando e suplicando pela misericórdia das migalhas de Deus na nossa vida. A gente não fala migalhas, mas o que a gente está pedindo, o jeito que a gente está pedindo, representa migalhas. E aí o pai olha e fala assim: esse filho não sabe ainda que é o pai que ele tem. Quer ver um jeito assim para dar uma ilustrada, para ficar mais fácil a gente entender? Imagina você tendo um pai biológico, trilionário. Você sabe que ele é trilionário. Quando você senta na mesa com ele, fica mendigando. Esse pai olha e fala assim: acho que ele não sabe quanto que o pai tem. Já completou 18 anos, fica pedindo aí nada contra o Fusquinha, contra a Brasília, contra a Variante, contra a TL, sei lá, esses carros bem antigos. Poderia dar o carro mais caro do mundo, ele está pedindo um carrinho. É porque eu sou humilde. É porque eu sou humilde, papai. O papai olha assim: irmãos, pastor, o senhor está criando coisa. Não, tudo isso aqui eu vou te mostrar na Bíblia. Tem aquele filho: pai, eu nunca te abandonei. O tempo todo eu estou aqui do teu lado. O senhor nunca me deu um cabrito. E o pai falou: cabrito? Essa é a visão que você tem de mim, meu filho?
Manadas e mais manadas e manadas e manadas e manadas de cabrito, de boi, de camelo, de jumento, de cordeiro, de carneiro, de bode, sei lá do que, de vaca, sei lá do que mais. Oi? E o Senhor nunca me deu um cabrito. Mas que adianta? E o pai ainda vai falar assim: você está o tempo todo aqui do meu lado. Peraí, mas você está do lado do pai e não entendeu quem é o pai? E não sabe quem é o pai? Para ficar mendigando um cabrito? E o pai falou: meu filho, você está esse tempo todo do meu lado. Presta atenção, que tem de pessoas sinceras de coração. Há muito tempo está do lado do pai. E está pior do que aquele filho chorando por um cabrito. Mas está chorando por uma parte do cabrito. Eu não sei os nomes. Como é que se divide assim, na hora de matar, esquartejar como é que é os nomes? Do boi, assim, da vaca, a gente vai no açougue comprar, fala: eu quero essa parte aqui, ó. Então, mas do cabrito, eu não sei os nomes. O quarto? Pode ser um terço, um quarto. Então vamos ao quarto. Eu não sei, o quarto é a parte de baixo ou a parte de cima? A picanha do cabrito. A carne com osso do cabrito. A carne moída do cabrito. As vísceras do cabrito, o fígado do cabrito. É mais, o coração do cabrito. A picanha, não sei se tem, né? O quarto do cabrito, que nem a irmã está falando. Tem filho que está pior do que aquele. Não tá chorando por um cabrito, mas por um pedacinho do cabrito. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, não. Foi aqui, segunda-feira. Chorando aqui diante de Deus. E Deus fala: né? Meus filhos tá pior do que esse aqui. Está pedindo o quarto do cabrito. Esse ainda falou: o senhor nunca me deu um cabrito inteiro. Mas tem filho que está pedindo a parte da perna, sei lá do quê, e acha que está bom. Porque eu sou humilde. Isso não é questão de humildade. Isso é questão de falta de visão e falta de fé e a incredulidade. Tem nada de humildade isso. Isso é falta de entendimento. Você conhece quem é o teu pai ou não conhece? Nós conhecemos quem é Deus, que é o nosso pai, ou não conhecemos? Senão vai ficar mendigando. A gente fala muito nisso aqui. Ter apenas informações de quem é o pai, que alguém te informou, mas você tem relacionamento com ele para saber realmente quem ele é? Quem é o teu pai? Quem é Deus? E isso, irmãos, não se consegue apenas recebendo informações de quem ele é. Você vai ter que se dedicar para descobrir quem Deus é e o teu pai é. E isso, ele disse, me buscando de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Você vai descobrir quem eu sou, meu filho. Você vai saber a capacidade do teu pai e o que eu tenho para fazer na tua vida. Agora, eu ficar só informando, ou a gente ir atrás de informações de quem é Deus, não basta. Porque na hora do B.O., na hora da luta, da dificuldade, muitos deixam a palavra de lado. Quem está dormindo? Eu? Não. Diga, está amarrado. Quem dormiu muito pouco essa noite aí? Diga, eu. Sério? Até por isso está cochilando? Não, né? Olha, não fica chateado, não. Presta atenção na palavra. Presta atenção. É por causa da eleição? Vocês passaram jejuando pelos candidatos? Misericórdia, irmão. Pai do céu. Mas vamos lá a palavra, irmãos. Eu vou ter que ser rápido. Quem vai sair daqui ainda para ir num... Como é que é o nome dos lugares nas escolas? Tem um nome que eles dão nesse dia. Colégio eleitoral. Quem já foi antes de vir para cá? 2. Largou para lá. Romanos capítulo 8, eu já tinha falado, né? No versículo 15. Versículo, pode pegar o 14 também, desculpa, volta o 14. Pois todos os que são guiados
pelo seu próprio Espírito, são filhos de Deus. Está assim? Eu vi o Tiago na quarta-feira pregando, ele voltava para cá. E não sei o que, não sei o que. Eu falei, caramba, está ali, deixa o povo enxergar aqui. Até eu no começo a gente estranha, né? A gente colocou justamente para evitar, né? Porque se eu venho aqui, alguém está sem a Bíblia e fico aqui, vocês não vão ver. Então eu fico ali. Ó, pois todos os que são guiados. Tem alguém que é guiado pelo Espírito de Deus aqui, irmão? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Mas nós temos sido guiados pelo Espírito de Deus ou pelo nosso próprio Espírito? Porque se nós não buscamos esse relacionamento com o Espírito Santo, o nosso Espírito vai nos guiar. E aí a visão será limitadíssima. Quem é o nosso Pai, quem nós somos nessa adoção. E aqui vai dizer isso aqui, ó. Continua, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Presta atenção. Aqui está dizendo o quê? Uma pessoa, quando ele aceitou Jesus de todo o coração, está dizendo, você não recebeu de novo um espírito de escravo, para ser um miserável, derrotado, fracassado, sei lá o quê, visão pequena. Não. Você aceitou Jesus, você se entregou a Jesus, o Espírito Santo vai testificar no teu espírito que você é um filho. Se não tivesse importância, irmãos, isso, para que testificar? Para quê? Pensa comigo. Sabe para que testifica? Não é apenas, porque eu vou ter certeza que eu vou para o céu. Não, não é para isso não. É para saber que você agora tem um Pai que é o dono de tudo. E não precisa mais ficar debaixo de mesa, esperando migalhas cair. Você pode ir para a presença do Pai e falar, sabe? Falar com entendimento. Pai, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o desejo que eu tenho de ser feliz e abençoado, esse desejo o Senhor tem muito mais por mim. E o Senhor tem tudo do bom e do melhor para mim. O Senhor tem o de melhor nessa terra para mim. Eu sei quem o Senhor é, e eu sei nessa filiação em quem eu me tornei. Eu não tenho mais espírito de escravo, escravo do diabo, escravo do pecado, escravo dos vícios, das drogas, da mentira, da infidelidade. Tem gente que até hoje é escravo de alguma coisa, da infidelidade. Aquilo que eu estava acabando de falar aqui. O que é escravo? Te domina. Tudo que te domina, você é um escravo daquilo. Não, pastor, escravo. Então muda, servo daquilo. Se o dinheiro te domina, você é o servo do dinheiro. O que nos domina, nos torna servos daquilo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Aquilo que te domina, tudo que te domina, te faz servo. Amém, pessoal? Tudo que te domina. O que tem dominado? O que tem dominado? Você vai se tornar servo daquilo. Aquilo vai ser o teu Senhor. Não vai ser mais Deus naquela área ali, não. Você continua crendo em Jesus, acreditando em Jesus. E por você saber o que está escrito na Bíblia, como você tem que agir, se posicionar e praticar, e não está praticando, você está fazendo ao contrário, ou você se tornou o teu servo. Estou fazendo do meu jeito. A partir de agora eu vou fazer do meu jeito. Então você é servo seu. Seu mesmo. Mas vamos continuar. Não recebeste o espírito de escravidão. Eu vou agilizar, irmão, tem que sair daqui ainda nos negócios que o Felipe falou aí. Eu tenho que ir também, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Olha que coisa interessante. E por que nós não recebemos esse espírito de novo de escravidão? Eu poderia aqui já abrir um parênteses aqui. Porque em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, Deus não nos deu espírito de... Eu vou trazer quem está cochilando e colocar aqui na frente. Sentar aqui, ó. E eu vou ficar pregando aqui, ó. Pum, 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 na frente assim, ó. Tum, tum, tum. Os que estão com sono parece que é sentar tudo junto. Não pode não, viu, irmãos? Não fica chato. Pastor, o senhor é chato, hein? Irmãos, é para o teu bem.
é para o teu bem. Isso aqui é importantíssimo que você vai ouvir. Toma um café, levanta, taca água no rosto, faz alguma coisa, mas presta atenção, presta atenção. Não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez. Diga chega, chega. Antes de teu encontro com Cristo, eu tinha um espírito de escravidão dos vícios, do pecado, da vida errada, das doenças, sei lá do que. Éramos escravos disso. Agora não, diga, agora chega. Agora, só que o versículo está dizendo assim, tem gente que parece estar vivendo de novo do mesmo jeito. Ah, mas eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não sei o que, mas o espírito que está aí faz você entender, que nem está nos versículos que vem depois, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste, diga assim, recebemos o espírito, letra minúscula, então está falando nós, de adoção. Você sabe o que é adoção, irmãos? Eu marquei aqui. A adoção é quando se aceita legalmente, presta atenção, aceitou legalmente como filho e concedeu a ele a autoridade. Amém? E direitos. Presta atenção, eu vou ler de novo. Adoção, nós somos aceitados legalmente como filhos. Diga glória a Deus. E foi concedido a nós os direitos de filhos de Deus. Diga, eu tenho direitos de filho de Deus. Então, o texto diz lá mais, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O que significa isso? No hebraico, Abba, Pai. Diga glória a Deus. Diga assim, fui adotado e recebi todos os direitos de desfrutar de tudo de maravilhoso como um filho de Deus. E Ele se tornou meu Pai. Diga, presta atenção nisso. O que nós precisamos, foi necessário ter feito para já receber uma bênção tão grande como essa? Só ter aceitado Jesus como nosso Senhor. Porque quem na verdade fez foi Jesus lá na cruz. Diga glória a Deus. Para nos tornar filhos. 16. O próprio Espírito. Aí a letra maiúscula. Está vendo? Quando a pessoa ela não se dedica para ter uma vida no Espírito, com o Espírito Santo. O próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, ele vai testificar. Então, quando você está ali na presença de Deus, orando e buscando o Espírito Santo, aí ele vem e traz, testifica aqui dentro. Fala, por que você está chorando atrás de migalhas? Você está achando que eu sou o quê? Você está achando que eu não estou nem aí para você? Você ainda não entendeu que pai você tem e quem você é nessa filiação? Não tem testificado no teu espírito? Você ainda não tem a visão plena de quem tu és, de quem eu sou, o que eu posso fazer? Você fica aí debaixo da mesa choramingando, esperando migalhas? O próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Somos filhos de Deus. Diga a glória a Deus. Somos filhos de Deus. Ele testifica. No teu, no meu, no nosso espírito. Quem faz isso mesmo? Quem é que faz? O Espírito Santo de Deus. Então, quando você está se derramando diante dEle, Ele vem, Ele testifica no teu espírito. Sabe, aquelas orações assim, mendigando, começa a mudar. Fala, meu Deus, misericórdia, Pai. A gente sabe da tua grandeza, do que o Senhor é capaz, que nós somos filhos. A gente fica, sabe, aqui, sabe, como se estivesse levantando um pratinho assim para receber uma esmolinha do Senhor. Irmão, isso deixa Deus irritado com os filhos dele. Isso deixa Deus irritado. Isso é desonra para Deus.
O mesmo versículo que fala assim: filhos, honre os teus pais como mandamento para prolongar seus dias na terra. Honre o teu pai espiritual também, para prolongar os teus dias de bênçãos, vitórias e milagres sobre a terra. Honra, o que é honrar? É reconhecer que Ele é um Pai amoroso e não tem tranqueiraiada para nos dar migalhas, mas Ele tem o de melhor para nos dar. Amém, pessoal? O que você está precisando, filho de Deus? Chega diante de Deus e fala, como um filho que entende, tem a visão de, sabe, no teu espírito é testificado que você é um filho. Diga graças a Deus. Então o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E para concluir essa parte de Romanos, ora, então se somos filhos, somos também o quê? Mas herdeiros de quem? Esquece os pais biológicos. Esquece os pais biológicos aqui agora. Nós estamos falando de pai espiritual. Então, se você é uma pessoa dedicada a uma busca de Deus, presença de Deus, no teu espírito, o Espírito Santo vai testificar quem você é. E ele vai falar: nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Se com Ele sofremos, como assim sofremos? Sofremos lutas, perseguições. Se com Ele nós enfrentamos tudo isso, eu não sei você, já enfrentei muito na minha vida. Até dentro de igreja. Inveja, perseguição. Dentro de igreja. Já enfrentei muito, já chorei muito. Quando eu me converti, tinha a família toda que não era. Não foi fácil. Chorei muito, tive que orar muito, jejuar muito. Não era fácil. Só que ele vem e fala assim, ó, se com Ele então a gente passa por tudo isso, também com Ele, diga também com Ele, seremos glorificados. Glorificados. Mas tem gente que só fica no sofrimento. Não chega nunca nos sermos glorificados. 2 Timóteo, vou dar uma acelerada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Então diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para viver novamente como nós estávamos vivendo no passado. Vida de fracasso, de derrota, de miséria. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Diga, não recebi esse espírito. Diga, o espírito que veio habitar em mim não é espírito mais de escravidão. Escravo de uma vida de derrota, de miséria, de fracasso. Não, nós não recebemos. Recebemos então, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de covarde. Não é esse espírito. Mas o espírito do quê? De poder. Diga poder. É uma capacidade. Diga poder é condições. Diga, esse é o espírito que o Pai colocou dentro dos seus filhos, para que eles possam desfrutar do melhor dessa terra. Diga graças a Deus. Amor, para poder ajudar o próximo. Moderação, aí a paciência. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos aqui, dar uma acelerada. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Mateus 6, 26. Mateus 6, 26. Às vezes parece que dá um ar assim de arrogância, não dá? A gente como um filho, chegar diante de Deus. Mas se você se coloca de joelho na presença do teu Pai, fala, Pai, muito obrigado pela tua misericórdia que você renova a cada manhã, porque a razão de eu estar vivo aqui ainda é ela. E a graça maravilhosa do Senhor através do teu Filho Jesus, que é o meu irmão mais velho, se não fosse através dele, eu não estaria aqui. Amém, pessoal? Mas eu sei, Pai, o que o Senhor é capaz, o que o Senhor tem para dar para mim, para nós que somos os seus filhos. O Senhor não quer me ver como um filho, debaixo de uma mesa, choramingando, esperando migalhas vir sobre a minha vida. O Senhor quer que eu tenha visão de como filho, quem eu sou, no contexto dessa família que o Senhor me introduziu, que é a família de Cristo Jesus. E de quem o Senhor é, o que o Senhor quer fazer na minha vida. Você pensa que Deus fica chateado? Nem mais e nem menos, Pai. Eu quero o que o Senhor tem para mim como filho do Senhor. Como filho do Senhor. Agora,
os filhos estão deixando a desejar, irmãos. Jesus, aqui você vai ver que Jesus vai chegar e olha isso. Eles estavam tudo cheio de ansiedade. Quer ver de comer, de beber, de vestir, o que eu vou fazer amanhã, o que vai ser da minha vida, o que vai ser isso e aquilo. Olha que oportunidade diante dessa palavra que você está recebendo. O que vai ser? O que eu vou fazer? É o que estava acontecendo aí nesse texto. Aí Jesus, ele vem e fala assim, observe as aves do céu. Elas não semeiam. Elas não colhem. Não trabalham, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Se a gente lê assim rápido, dá a entender ali que está falando assim, que Deus é pai das aves, não dá? Não dá? Não, ele está falando para os filhos, ele está falando para os filhos, assim ó, contudo filhos, o vosso Pai Celeste não sustenta essas aves tudo direitinho? Porventura, então, vocês, filhos, não valeis vós, quer dizer, não tem muito mais valor do que essas aves? Irmão, isso aqui é Jesus que está falando isso. Jesus está falando assim para os filhos, filhos. As aves não são filhos, são criaturas. E às vezes vocês estão agindo pior do que as aves, que são criaturas. Vocês, filhos, não têm muito mais valor do que elas. Que se você achar que você não tem, senão você não sabe quem você é, nem quem teu pai é. Mas tem filhos de Deus assim, vocês sabiam? O Mefibosete, quando Davi manda trazer ele, o que ele vai falar para o rei? Ô rei, quem lembra? Como é que o senhor está preocupado? Um homem assim igual eu não passo de um cão morto. Ele se considerava pior do que um cachorro vira-lata morto. Visão toda errada. Aqui é aves, são aves. Jesus está falando assim, ó filhos, vocês acham que as aves, os passarinhos, têm mais valor do que vocês para o meu Pai? Irmão, ainda que não tivesse esse versículo, quem foi criado no Espírito à imagem e à semelhança de Deus? Foi as aves? Pensa comigo aqui. Se Deus, Ele cuida tão bem dos passarinhos das aves, Ele não quer ter esse cuidado muito maior pelos filhos, aqueles a quem Ele criou a sua imagem e semelhança, para deixar nessa terra, envergonhando Ele, humilhando Ele, com uma vida de escravidão, sabe, de migalhas. Você acha que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, para nos pôr nessa terra, para viver mendigando? Nem as aves do céu mendigam, irmãos. E o Pai não a sustenta. Aí Jesus faz uma pergunta, que é uma interrogação ali no final. Afinal de contas, vocês têm ou não têm muito mais valor do que elas? Então por que fica mendigando? Nem as aves mendigam. E meu Pai as sustenta todas elas. Ou vocês estão se achando que é pior do que elas? Irmão, quem está entendendo, diga graças a Deus. Se é Jesus que está falando, sou eu não. Se Jesus está falando isso, eu vou questionar. O que Jesus, irmão, quando Ele deixa um negócio desse escrito para nós, o que Ele está querendo? Despertar os filhos de Deus nessa terra. Parar de ser acanhado. Não vos dê espírito de covarde, de medo, de covardia, espírito de poder, de condição e capacidade. E eu não sei se vocês estão entendendo, irmãos. Quem é filho aqui, diga eu. Quem é esse Deus nosso? Diga assim, dono de tudo.
E diga assim, quando eu aceitei o filho dele, Jesus, o meu irmão mais velho, como meu Senhor e Salvador, ele me introduziu nessa família e me fez herdeiro. Diga, eu sou um herdeiro. Lógico que tem muita coisa que entra aqui, não vou misturar. Em todo o tempo, se o herdeiro ainda não é imaturo, é um filho imaturo, mimimi, não me toque, não fala assim comigo, e que não sei o quê. Enquanto for assim, você vai continuar atrás de migalhas. E isso não é tempo de igreja que muda. Isso é vida com Deus que muda isso. Porque tem gente que já tem 10, 15, 20 anos dentro de igreja. A hora que você dá uma apertada que ela está precisando, para ver se converte de verdade. Eu não gostei do que falou. Não, você não gostou? Então vai se ver com Jesus, está na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Você percebe que o crescimento não é o tempo dentro de igreja que vai proporcionar. Mas é a vida que essa pessoa tem de entrega com Deus, que vai acelerar para ela entender que filho que ela é, e que Deus quer através dela ser glorificado nessa terra. Amém? Irmão, ainda que não tivesse esses versículos na Bíblia, e se você tivesse a capacidade e o poder de fazer um ser, a tua imagem e semelhança, e colocar nessa terra, você ia querer que esse ser fosse um fracassado, miserável mendigo, ou um ser poderoso, vencedor? Falar, aquele lá é meu filho, esse aqui é meu filho. Aí olha aquele filho todo fracassado, derrotado. Esse é meu filho. Está entendendo? Como é que você ia querer? Como é que nós queremos os nossos filhos, irmão? Fraco, cheio de problema. É isso que nós queremos nossos filhos assim? E nós somos todos errados. Somos. Imagina Deus que é perfeito. Como Ele quer os filhos dele nessa terra? Diga, de cabeça erguida. Sabendo quem Ele é. Em Cristo, sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo. O Espírito Santo testifica no meu espírito, eu sou filho. E se as aves do céu, o meu Pai é o meu, não sei como é que a visão que você tem dele, pode ser teu também assim, com essa intensidade, aí vai testificar no teu espírito, é meu. Só teu, pastor? Não, é de tudo que aceitou ele. Eu sei de uma coisa, é meu Pai, ele é meu Pai. Você fala com essa convicção? Meu pai. E o meu pai está dizendo para mim, meu filho, sim, pai. Você tem mais valor do que as aves? Muito, mas muito, muito. Não foi elas que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor, foi eu. O Senhor me colocou nessa terra, para através da minha vida o Senhor ser glorificado. Então eu tenho muito mais valor do que elas, pois é. Agora só depende da tua visão, do teu entendimento, do teu posicionamento e da maneira que você vai lutar e vai buscar. Você pode se colocar debaixo de uma mesa e ficar a vida toda dentro de uma igreja esperando migalhas. Ou você pode estar dentro de uma igreja com visão, o meu espírito testificando no teu espírito que você não é mais escravo, mas você é um livre. Você agora tem uma filiação. Você faz parte de uma família real. Você tem um pai que é o dono de tudo e é o Todo-Poderoso. Amém, pessoal? Quem está entendendo, irmãos? Uma vez o Espírito Santo falou comigo. Com o meu poder, você pode ter tudo isso aí. E muito mais. Com o meu poder. E eu estava chorando. Insatisfeito, inconformado. Como se fosse o Gideão ali malhando o trigo. O que é feito de todas essas maravilhas? Não está escrito aqui? Não está escrito aqui, Senhor? O Senhor mesmo que está dizendo isso aqui? E o que é feito de tudo isso aqui? Eu estava nesse nível assim, com meu pai, e falando. A gente pensa que oração é só gente que fala. Irmão, a hora que eu dei uma acalmada para engolir o choro, suar o nariz e secar as lágrimas, o Espírito Santo falou, por que você está assim? Pastor, como é que é isso? Como é que é isso? O Espírito Santo fala com a gente. Do meu jeito. O Espírito Santo
como se ele falasse com o nosso espírito, é como se mandasse para a nossa mente, e aqui dentro, eu não ouço aqui, ó, olha, isso, sei o quê. Eu não ouço nada aqui. Eu ouço aqui dentro. Quer dizer, o homem espiritual, todos nós somos. Amém, pessoal? Nós temos o corpo natural, os ouvidos aqui, natural. Mas tem o homem espiritual, que também tem os ouvidos e olhos. Vocês sabem disso, né, irmãos? Sabe disso. Esse homem espiritual, esse ser espiritual que está dentro de você, ele tem que estar com os olhos bem abertos e os ouvidos bem escancarados. Para poder ouvir Deus falando. Não se discerne na carne, na matéria, mas é no nosso espírito. Por que você está... Eu sentado lá, chorando. Por que você está assim? Por que você está chorando? Com o meu poder que eu já pus em você, você pode ter tudo isso aí que está fazendo você ficar chorando. E não é só isso não. E eu tenho muito mais do que isso. Irmãos, é tão bom. Na hora. Pai, me perdoe. É só o que eu precisava. É só o que eu precisava que o Senhor falasse comigo. Que agora eu vou para cima e vamos resolver tudo isso. E resolveu tudo aquilo. E tudo foi resolvido. Bastou uma palavra. Diga, basta uma palavra. Eu já me posicionei, me levantei, parei de chorar, parei de ficar triste, angustiado. Parei. Eu lembro que eu estava dentro da igreja. E eu saí assim, andando. E comecei a louvar, cantar e adorar. Obrigado, Senhor. Só precisava de uma palavra. O Senhor já falou comigo. O poder do Senhor já está comigo. O Senhor me encorajou. Vai que eu estou contigo. Pronto, acabou. Tudo isso aqui que está me deixando assim. O Senhor falou que o poder que já pôs em mim pode me dar tudo isso e muito mais do que isso. Então, vão para cima. E foi muito mais. E Deus tem muito mais para dar para os filhos dele. Amém, pessoal? Mas precisou estar ali, ó, aos pés de Cristo. Para ele poder trazer assim, sabe? Eu já li ali, né? Observar as aves do céu, tal. Amém. Mateus 7, versículo 11. 11. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É como eu falo, né? Às vezes eu cito, mas vocês já sabem, né, irmãos? A gente tem que ver que, às vezes, nem todos que estão com a gente já sabem disso daqui. Então, a gente precisa mostrar, pelo menos mostrar. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, plural, dará boas coisas aos que lhe Mas o que você tem pedido? O que eu tenho pedido? O que você tem pedido? Aí que está. Aí eu paro e penso assim, é verdade. A gente é todo errado, cheio de erros, falha, peca. E a gente quer sempre fazer o de melhor para os filhos. Irmão, o filho pode aprontar, pode fazer o que não agrada a gente, mas a gente está sempre fazendo o de melhor. É ou não é? Ora, então se vocês são assim, e sabem sempre fazer o de melhor para os nossos filhos, quanto mais, diga assim, quanto mais, muito mais, o vosso Pai, que está lá no céu, Ele está prontinho para dar boas coisas. Mas vai vir assim do nada? Vai vir assim do nada? Só porque eu estou dentro de uma igreja, ou frequento uma igreja? Quem pedir. Ele diz, pedi, dá-se-vos. Quem pede, os versículos anteriores. Quem bate, porta abre. Quem busca, vai encontrar. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém? É importante essas duas passagens aqui, irmãos. Nós já vamos... Eu vou chamar o pessoal. Não, cadê ela? Lucas, capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas 15. Irmãos, quem está com calor aí, gente? Ninguém? Quem falou que ninguém? E se eu falar para vocês que meu corpo está pegando fogo aqui, irmãos? Está pegando fogo, irmãos. Eu vou sair passando para vocês esse fogo aí, não é possível. Jesus amado. Lucas capítulo 15.
Oh, meu Deus do céu. Jesus é maravilhoso. É uma parábola. Uma parábola de dois filhos. Nós já sabemos. Um chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte da minha herança, eu sou herdeiro. Ele tinha o entendimento que por ser filho ele tinha direito. Me dá a minha parte, me dá a minha parte, me dá a minha parte, que eu vou viver a minha vida. Então, chiqueiro de porcos. O outro, presta atenção, porque tem gente assim, vem na igreja, Deus me dá isso, me dá aquilo, Deus abençoa, some da igreja. Aí quando, tem uns que ainda tem juízo, não espera chegar no chiqueiro dos porcos, né, para se levantar e correr. Esse aqui ainda, esse aqui no chiqueiro dos porcos, caindo em si, diz o texto, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque na casa do meu pai até os empregados têm migalhas de pão, amém? Tem o quê? Vocês não conhecem o texto? Abundância de pães, os empregados do pai. Agora imagina se os empregados do pai têm abundância de pães, imagina os filhos. Mas ele saiu dessa casa onde tinha tudo. O outro ficou, o outro nunca saiu. Irmãos, os dois aqui, irmãos, os dois errados. Os dois estão errados. Que um fica, é que nem aquele, mas você sempre esteve com o teu pai, você sempre esteve aqui, por que você está assim, pode um cabrito? Olha o texto, irmão. Vocês conhecem essa história aqui, né, gente? Muito. Que maravilha, hein? Muito. Tudo. Então, Lucas capítulo 15, só o 29 e o 31 eu vou ler então, tá? O filho, então, que estava no chiqueiro dos porcos, caiu em si, porque na casa do meu pai, os versículos anteriores, está tudo isso aí, irmão. Caiu em si, lembrou da casa do pai, porque na casa do meu pai, abundância de pães, até os empregados, né, tem pão à vontade. Quer dizer, não é migalhas. Se os empregados do meu pai têm pão à vontade, imagina os filhos. O empregado, né? Eu vou levantar e vou voltar e irei ter com meu pai. Pequei contra o céu, contra a terra, não sou digno nem mais de ser chamado de filho. Está no texto, mas ele voltou. O pai, de braços abertos, fez uma festa, mandou dar um banho, roupa nova, sandálias novas. Tem até uma música que fala, não? Sandálias novas, tudo novo, anel no dedo, autoridade, sandália, roupa, deu um banho, festa, banquete. O pai é dono de tudo. O outro filho, o quê? Festou nessa. Não está sabendo não? Não. Sabe aquele teu filho, aquele teu irmão? O que tem? Ele se arrependeu e voltou. E o pai está tão feliz que fez essa festa maravilhosa. Ele não entrou na festa. O outro estava na igreja, dentro da igreja, e não estava nem aí para o seu próximo. Você vê que os dois erraram. Nem aí para o próximo, nem aí para o irmão. Ele vai e chega no pai ainda para questionar. Ele respondeu ao seu pai: há tantos anos, tem gente assim dentro das igrejas, há tantos anos dentro de uma igreja, há tantos anos que eu sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste que, irmãos? Uma migalha, um bode, não sei a tradução está aí. Nunca me deste nem um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, quer dizer, nem considera mais como irmão dele. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, quer dizer, as prostitutas, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Irmãos, esse versículo 31 aqui é demais. Então lhe respondeu o pai: meu filho, diga meu filho, tu sempre estás comigo. O pai falando isso, ele sempre estava com o pai? Estava ou não estava? Tem gente assim, está anos e anos e anos com o pai, mas fica choramingando por causa de uma migalha de um cabrito. Visão toda errada, irmão. Isso desagrada a Deus, irmão. Isso entristece a Deus. Do que adianta falar que está tanto
tempo dentro de uma igreja, do lado do Pai, e não tem visão de quem é o Pai, de quem você é, e fica debaixo de mesa esperando migalhas cair, irmãos. Quem está entendendo, irmão? Ele respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo. Olha isso. Quem está falando isso aqui, irmãos? É Deus? E que pai é esse? É o nosso pai biológico? É o pai? O que o Pai Celestial está falando aí? Eu quero que vocês leiam aí, ó. Tu sempre estás comigo. Tudo, diga tudo. É algumas coisas? Tudo que é meu. É de quem? É de quem? Irmão, quem é que está falando isso aqui? Não, Jesus. Não é Jesus? Você acha que Jesus está brincando com a gente com um negócio desse? Se ele está falando assim, ó, tudo que é meu, tudo que é de Deus, é de vocês. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Não sei se todo mundo está pegando, está entendendo. Porque senão vai passar anos e mais anos, pessoas dentro de igreja, do lado do Pai, esperando cabrito. Chorando por causa de cabrito. O que é cabrito? Nada contra vocês, viu, cabrito? Mas cabrito não passa de migalhas comparado com tudo que o Pai tem para nos dar. Está entendendo, Du? Cabrito perto do tudo de Deus não é migalhas. Não é migalhas. É ou não é migalhas? Mas será que nós vamos passar a vida toda servindo um Deus que é dono de tudo isso e diz que Ele sendo dono, nós como filhos, com visão de quem somos e Ele, nós também somos, e nós vamos ficar choramingando migalhas? Aí eu falo, mas eu creio que Deus é dono de tudo, mas eu me contento com migalhas. Não, desculpa. Irmãos, Isaías 1,19, vou terminar aqui para a gente orar. Eu estava incomodado com isso aqui. Foi segunda-feira. Aí depois a gente deu uma escapada. E eu fiquei com esse negócio me incomodando dentro de mim. Porque aqui na segunda-feira orando, irmãos. Aqui. Quem estava aqui com a gente orando. É que eu gosto de passar para os irmãos orarem também. Mas por mim eu não ia nem passar. Porque foi nesse nível aqui a oração. Mas não comecei nesse nível. O Espírito Santo pegou nós aqui nesse nível de oração. E nos colocou assim na condição de falar assim, ó. Vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos. Pare de ficar orando por migalhas e comece a orar pelo melhor que eu tenho nessa terra, porque é para vocês que estão aí. Eu quero, meus filhos, através de vocês serem glorificados. Se quiseres e me ouvides, querer todo mundo quer, todos os filhos querem. Agora precisa ouvir a Deus. Tudo isso aqui que você ouviu e saber como filho, como você se posiciona. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor. Não é quando chegar lá no céu, é na terra, é aqui. Eu ainda não estou desfrutando do melhor dessa terra, não sei você. E se Deus um dia permitir que eu chegue nesse nível de desfrutar, quando eu falo comer, irmãos, é boca, comida, tudo, você desfrutar. É olhar para isso daqui. Deus só tem isso aqui para nós? Deus sabe, não estou aqui, irmãos, sendo ingrato. Eu falo isso aqui para Ele. Sou muito grato, porque tem igrejas nesse mesmo nível que não tem nem ar-condicionado aí fora, ventilador. Eu sei o que é isso, que eu já fui pastor de igreja com ventilador, que as pessoas abriam a Bíblia e as folhas não paravam, as irmãs não podiam nem fazer chapinha, chegava com a chapinha virava chapão. Estou falando sério, eu sei. Só que eu olhava para aquilo, presta atenção, como filho, e falei, Senhor, não, isso aqui são teus filhos. Porque se eu não ficasse indignado com aquilo, faz 7 anos que estamos aqui, 7 anos sem isso aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, mas isso aqui que é... Não, nós somos filhos. Ai, pastor, isso é arrogante. Que arrogante, irmãos? Isso é visão. Eu sei quem é o nosso Pai. Você não sabe quem Ele é? Ai, mas eu sou modesto, eu sou humilde, eu sou não sei o quê. Então fique com a tua humildade, com isso daí. Isso para mim não quer dizer isso não. Para mim é falta de visão, de entender isso aqui, ó.
Se ele, Jesus, disse que eu não sei você, eu mostrei na Bíblia, agora se você assume isso eu não sei, eu falo por mim. Se eu tenho muito mais valor do que os passarinhos, que não vivem atrás de migalhas e o Pai a sustenta muito bem, e Ele me fez a imagem e a semelhança dEle, revelou Cristo, e através do Espírito Santo, o meu Espírito testifica que eu sou filho. Como que eu posso me contentar com migalhas? Eu não sei você, estou falando de mim. E Deus nos pegou aqui na segunda-feira sobre isso. Muitos estão chorando por migalhas. Por isso que não sai das migalhas nunca. Está que nem esse filho aqui, chorando pela migalha de um cabrito. E o pai falou: meu filho, tudo que é meu é teu. E você está aí dodóizinho por causa de um cabrito. Tudo é teu. Já é teu, tome posse. Chama teus amigos. Não mata um não, mata logo 50. Você está preocupado com um? Faça um banquete, 2, 3, 4, 5. Quem está entendendo, irmãos? Isso é não saber, tá do lado do pai e não conhecer o pai. Você está o tempo todo comigo e está assim, mendigando sendo que tudo que é meu, você não entendeu ainda, é teu. Você está esperando o quê para tomar posse? Para festejar com os teus amigos? Irmão, quem está entendendo aqui? Glória a Deus então. Então fiquem de pé no nome de Jesus.